A imagem, ela opera a seu favor ou não, independentemente de uma decisão sua. Porque todo mundo que tem contato com você, como profissional ou como pessoa, vai formar uma imagem a seu respeito. Mas o que essa cartela, que combina com você, pessoa física, tem a ver com você? Ela é essa mesma cartela que ela é levada para comunicar com os seus clientes ou não? A gente conversa com outra cartela? Não necessariamente. Existe uma linha de consultoria de imagem de que se você quer parecer elegante, use a alfaiataria. Porque o excesso vai falar de outras coisas, né? O excesso vai falar de uma distração, talvez uma falta de foco com aquilo que é o primordial ali no trabalho, né? Então, pensa numa dentista que chega hiper montada, né? Cabelo super ali, penteado, aquelas ultra escova que nem se mexe, aquele laque, aquela maquiagem super pesada, aquele monte de bijus ou joias e tal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ConcertoCast. Senhoras e senhores, estamos aqui com a Patrícia Bini, a famosa Pati Bini. Ela que é especialista em consultoria de imagem, psicologia de imagem, tem mais de 20 anos de vivência no mundo corporativo. Está aqui conosco para bater um papo super especial, falando de autoridade e acolhimento numa comunicação não verbal, que são os nossos trajes do dia a dia. Obrigada, Fê. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Paty, a gente vai começar aqui um pouco sobre como começou essa sua vontade de trabalhar a imagem, né, das pessoas e como isso surgiu. Bom, eu sou originalmente formada em Direito e eu trabalhei por 20 anos no mercado corporativo como advogada, né? E durante essa trajetória, eu atendi clientes de muitas indústrias, de muitos segmentos diferentes. E trabalhando dentro também, né, dos escritórios e interação com autoridades e tudo. E sempre foi algo que sobressaiu muito para mim. Então, o quanto a imagem das pessoas produzia efeitos nas relações dentro desses ambientes. Então, em relação aos profissionais, na forma como eles progrediam numa carreira, eventualmente ficavam estagnados, eventualmente eram desligados. Nas relações entre clientes e advogados, fornecedores, prestadores de serviço, quando essas relações funcionavam e progrediam e se desenvolviam, ou quando às vezes a coisa ficava ali meio travada, né? Sempre me foi muito claro que, para além do elemento técnico, para além da qualidade do serviço que era prestado, do desempenho do profissional, existia essa outra camada da percepção a respeito do serviço ou do profissional operando o tempo todo, mas num nível muito menos consciente, né? Num nível muito menos claro. Então, avaliações de desempenho, por exemplo, dos profissionais, né? Era sempre tudo muito medido por métricas, sempre mais objetivo possível, né, para evitar vieses, mas métricas de performance, do que o profissional entregava de fato. E, no entanto, o resultado final da avaliação, que geralmente era um apontamento, e aí, vamos promover, não vamos promover? Ele não era resultado só dessa métrica objetiva. Entrava ali também com tanto peso quanto o aspecto subjetivo. Que percepção a gente tem desse profissional? Ok, ele entrega, mas como é que é a postura dele? O que a gente percebe dele? A gente sente confiança? Ele é material para sócio? Ele é uma pessoa que tem bom relacionamento com a equipe? Como que ele cria laços com clientes? Como é que é o lado comercial dele? Quando a gente está falando disso, a gente está falando muito menos de performance objetiva e muito mais da percepção em torno daquele profissional. E no fim, a decisão que era tomada nesses processos, eu percebia estava tanto quanto baseada no aspecto objetivo, no subjetivo também. Então isso foi me encantando cada vez mais. E aí, enfim, o tempo foi passando, a história foi acontecendo, mas eu decidi fazer uma transição de carreira para focar só nisso. Então, hoje eu presto uma consultoria especializada em consultoria de imagem para profissionais, atendendo profissionais de diversas indústrias. Então, tem mercado jurídico, mercado financeiro, profissionais da saúde. E o objetivo é trabalhar a imagem
dentro do contexto de cada um desses profissionais. Muito bom. E assim, a gente vê muito isso, né, Paty, de associar a imagem com o profissionalismo, a qualidade do serviço que a pessoa oferece. E cada vez mais eu percebo maior essa associação. Dentro da área da saúde, a gente começava um tempo atrás, na época que eu fiz faculdade, era o tudo branco, né? Então, aquela regra do tudo branco, porque o branco, ele vai aí falar um pouco sobre higiene, sobre limpeza. Asepsia, né? Asepsia. Então, assim, a gente tinha isso. Tanto que na minha faculdade, era obrigatório, tudo branco, do pé à cabeça. Não tinha opção. Era branco, branco, branco. E houve um certo momento ao longo dessa trajetória onde se saiu disso. Saiu do todo branco, saiu do jaleco e começou a mudar muita coisa. O que você acha que fez essa mudança, essa transição de percepção de imagem, do uso de imagem dentro da área da saúde, né? Porque a gente saiu de um padrão muito estabelecido há séculos, né? Onde você chegava num consultório médico, num hospital, o médico tá lá com o seu jaleco branco, geralmente aquele mesmo padrão de jaleco, com símbolo da universidade ou do hospital, com o nome doutor fulaninho. E o médico dela, sapato branco, super branco, calça branca, um cinto branco, uma blusa branca. E aquilo ali era passado uma mensagem de que eu sou um médico e eu entendo do que eu faço e eu sou autoridade no assunto. Quando que isso mudou? Bom, eu imagino que especialmente no campo da odontologia, mas também em outras especialidades médicas, como a dermatologia, por exemplo. Esses campos do conhecimento, de algum tempo para cá, eles foram ficando muito mais ligados à estética do que necessariamente apenas só ao tratamento da saúde, de condições de saúde, né? Então, hoje, a dermatologia, a odonto, tem muito esse braço também da estética, da beleza, né? E para esse tipo de conhecimento, vamos dizer assim, a imagem importa muito. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dar um passo para trás. O que é imagem, né? A gente tende, no senso comum, a confundir imagem com aparência, né? A limitar o conceito de imagem a elementos visuais. Então, peças de roupa, cores, né, corte de cabelo. Mas, na verdade, a imagem que a gente automaticamente constrói a respeito de qualquer coisa com a qual a gente tenha contato. Isso é importante dizer. A imagem, ela opera a seu favor ou não, independentemente de uma decisão sua. Porque todo mundo que tem contato com você, como profissional ou como pessoa, vai formar uma imagem a seu respeito. Esse é um mecanismo automático do nosso cérebro, não é algo que a gente consegue evitar ou não. Então, a imagem, ela está fazendo parte da sua carreira, quer você queira, quer não. Não é exatamente uma decisão, né? Mas o que é a imagem? A imagem é muito mais do que esses elementos visuais que compõem a aparência. A imagem, ela é construída, essa percepção, ela é construída pelo nosso cérebro a partir de um universo muito mais amplo de elementos que ele capta. Do que eu tô falando? Não só da sua aparência, mas também da forma como você se comporta. Da forma como você fala, que tipo de linguagem você escolhe, né? A sua fala, ela é uma fala mais cadenciada, mais pausada, ela é uma fala mais rápida, mais ansiosa, né? O seu comportamento, o seu body language, é um body language mais tenso, né? Mais carregado, ou ele é mais relaxado, ele é mais acolhedor, ele é mais tranquilo. Todos esses elementos, e não só a aparência de um profissional, interferem na imagem que é construída a respeito dele. Então, quando a gente fala de imagem, a gente, antes de mais nada, precisa ampliar um pouco o nosso olhar para ir além só daquilo que a gente veste. Sim, a aparência é um dos pilares da imagem, não há dúvida. Mas o comportamento e a comunicação também operam nesse sistema. E, para responder diretamente à sua pergunta, eu acho que desde que esse lado estético de algumas especialidades de saúde
se tornou algo muito premente, algo pelo qual os profissionais são mais procurados, a imagem, embora ainda mais restrita ao aspecto da aparência, passou a pesar mais. Porque qual que é a construção automática que a gente faz no nosso cérebro? Se eu tenho uma coerência dentro desses diversos elementos que compõem a imagem, se todos eles estão me dizendo a mesma coisa, eu tenho uma leitura de que isso é seguro. Eu posso confiar nessa leitura, né? Ou seja, eu me sinto mais à vontade para contratar esse profissional, né? Para pagar mais honorários para ele. Enfim, eu sinto mais segurança na qualidade do serviço que será prestado. Ao passo que, se a imagem tem o que a gente chama de ruído, que é o quê? Os diversos elementos da imagem comunicam coisas diferentes. Se a imagem está incoerente, isso me gera automaticamente o contrário, uma sensação de insegurança, né? Quando a gente passa a falar de estética com mais peso, o que passou a ser necessário? Que esses profissionais também comunicassem estética. Que eles saíssem do lugar do jaleco branco, do traje inteiramente branco que comunicava conhecimento e asepsia e passassem a comunicar também conhecimento estético. E a imagem, sobretudo no quesito da aparência, é um caminho muito fácil, né, para evidenciar esse apuro estético. Então, a partir daí, esses profissionais passam a ser mais preocupados com essa questão da apresentação. Então, como que eu comunico, para além de conhecimento técnico e asepsia, que eu tenho um apuro estético? Apuro esse que eu vou conseguir transmitir, né, e executar no trabalho que eu ofereço. Sim. Ainda com mais uma camada das redes sociais, né? Muitos profissionais hoje sentem, o que não é nem sempre algo natural para os profissionais de saúde, né, que precisam ter essa gestão de marca pessoal. Essa presença em redes sociais, presença em Instagram, seja em foto estática, seja em vídeo gravado, seja em podcasts, né? Como você vai se apresentar nessas situações, onde a sua imagem está sendo transmitida para várias pessoas, de maneira que você consiga criar uma coerência de imagem para esse aspecto estético. Também é pela aparência. Então, acho que respondendo à sua pergunta, imagino que seja por isso que cada vez mais está se abandonando, em algumas especialidades mais do que outras, esse ideário clássico, né, do profissional de saúde, vestidinho de branco ali. Todo bonitinho. Exato. Eu lembro que quando eu estava ainda no ensino médio, eu passava em frente à faculdade de odontologia, que ficava na avenida, numa das avenidas principais em Natal. E eu via todo mundo de branquinho, assim. A gente é tão bonitinho. E eu nem pensava em fazer nada da área da saúde. Eu queria fazer direito. E aí, eu olhava assim, é tão bonitinho. Dá até vontade de ficar assim. Todo mundo igualzinho, né? Todo mundo igualzinho, bonitinho, branquinho. E aí, hoje em dia, não, né? Hoje em dia, você vai de qualquer forma, do jeito que você se sente mais à vontade. Mas na minha época, era bem diferente. E essa comunicação mudou, né? Então, assim, o que você me diz, então, é que antes de você conhecer o profissional, você conhece o profissional de acordo com como ele se comporta. E aí vai muito além do que ele vai conversar com você. Então ele já chega preparado com expectativa de que você seja muito bom, porque você se veste bem, porque você se comunica bem, porque você se apresenta bem, porque você anda arrumada, né? Mas existe uma relação, na sua opinião, Paty, de cores com isso? Porque assim, o branco a gente sabe que, né, significa essa limpeza, essa asepsia, essa higiene. E as outras cores, existe algum tipo de relação? Porque elas podem também dar algum tipo de ruído diferente. Sim, com certeza. Eu acho que hoje existe muito mais espaço, né? Como você falou, para o profissional se apresentar muito mais como ele é. Quando a gente faz um uso intencional da imagem, quando a gente faz um alinhamento da imagem profissional, a gente leva muito em consideração esse elemento. Então, a identidade do profissional, porque toda a imagem que é projetada com autenticidade, ela é muito mais poderosa, né, do que uma imagem que é um personagem que destoa da identidade. Então, a gente leva em consideração muito esse pilar da identidade, como você falou.
E tanto quanto a gente leva em consideração o pilar do contexto. O que é o contexto? O contexto é basicamente onde você se situa dentro do seu mercado e da sua atuação, né? Então, do que a gente está falando? Quem é o seu público-alvo? Com quem você quer falar? Se o seu público-alvo é eminentemente o pessoal que vai contratar serviço estético, a gente está falando de um perfil de público. Se o seu público é um pessoal que vai eminentemente por questões de saúde, se você é um endodontista, por exemplo, né? As pessoas tendem a te procurar muito mais por questões de canal, de implante, né? De outras coisas que não são só necessariamente estéticas. Provavelmente o seu perfil de público é outro. Então, quando a gente faz um alinhamento de imagem, quando a gente faz um uso intencional da imagem profissional, a gente dirige a construção da imagem nessas duas direções. Quem é você, para que a sua imagem seja autêntica, e com quem você quer falar. E o resultado dessa imagem é um alinhamento nas frentes, como eu comentei, de comunicação, comportamento e aparência, mas também, no caso do profissional de saúde e de outros profissionais liberais, para outros elementos. Então, a gente está falando até da decoração e apresentação do seu consultório, né? Como que é a arquitetura do seu consultório? É uma arquitetura mais minimalista? As cores são mais neutras, as linhas são mais retas? Ou é uma arquitetura que sinaliza um pouco mais de ostentação, de opulência, de luxo, né? Tem ali mais metais, tem coisas, símbolos de luxo, né? Sinais que a gente reconhece como sendo de luxo, ou não é esse o seu público. O material que você oferece, material de leitura, você oferece ali leituras mais direcionadas, leituras mais técnicas, você oferece a revista Caras do ano passado. O que você está colocando ali? Quais são os amenities que você oferece para esse paciente que entra no seu consultório para fazer a jornada do cliente? Vai ter o cafezinho é da Nespresso, é um café coado que está numa garrafa térmica, vai ter o bombonzinho da Nina Sigrist, da Pati Piva. Tudo isso comunica. Tudo isso compõe imagem. A sua recepcionista, os seus auxiliares são uniformizados ou não? Eles estão com a roupa que eles naturalmente vêm trabalhar, né? Tudo isso comunica. Então, quando você me pergunta de cores, a exemplo da resposta anterior, acho que a gente precisa dar um passo para trás e ver que o universo que comunica a imagem, ele é muito amplo. E para que não gere prejuízo e ruído de imagem, esse universo todo precisa estar tão alinhado quanto possível, né? As cores são um dos elementos desse universo. As cores do consultório, as cores da vestimenta que você usa, as cores dos brindes que você dá, do que você oferece, são um elemento, mas não são um único. Mas falando especificamente da pergunta que você me fez sobre as cores, né? Então, como dizer que cores são as mais adequadas ou as menos adequadas? A gente precisa fazer essa análise. Então, primeiro, qual é a sua identidade? Isso vai muito de quais cores você se sente bem em usar, né? Então, passa primeiro por esse filtro. Não adianta nada dizer que se você quer construir uma imagem de mais acolhimento, se você usar tons pastéis, isso vai te ajudar. Se o seu comportamento e a sua comunicação não vão na linha de uma coisa mais suave e mais delicada. Percebe que isso vai gerar um ruído? Sim. Né? Às vezes pensa naquela imagem assim, do profissional que atende crianças. Né? Às vezes ele chega ali com tons pastéis, aquela touquinha de bichinho, né? Mas o que a criança tá vendo muito mais do que isso? A criança tá vendo como que aquele profissional aborda ela. Se naquela hora do medo, né, do profissional de saúde, o medo do motorzinho, o medo de deitar na cadeira do dentista, como que ele se comunica? A fala, ela é uma fala tranquila? Ela é uma fala pausada? É um ritmo de voz mais suave? O comportamento, ele é acolhedor? Você tá olhando a criança nos olhos? Você tá no mesmo nível dela? Você tem ali um comportamento mais lúdico? Se a resposta a todas essas perguntas for negativa, não adianta nada usar um jaleco cor-de-rosa ou azulzinho bebê.
Não faz Entende? sentido. Justamente por quê? Porque no nível da psicologia da imagem, o que o cérebro vê nessa situação é uma dissonância de elementos. O ruído. O ruído. E o ruído produz o quê? Insegurança. Eu não posso confiar nessa pessoa ou nessa situação porque ela me manda mensagens opostas. Então eu não sei exatamente no que eu vou me fiar aqui, no que eu vou confiar. Na dúvida, o que o cérebro te diz? Fique alerta, não confie, né? Ao passo que, se eu sei, vamos imaginar um outro profissional. É uma pessoa que realmente já tem uma identidade mais suave, uma profissional que já é mais feminina por natureza. Então tem essa fala, tem esse comportamento. Vamos olhar então muito bem o público-alvo dela. Não, ela quer trabalhar eminentemente com estética. Ela quer atender eminentemente público feminino, né? É uma pessoa que quer cobrar um ticket médio para alto, né? Pessoal do perfil de público dela médio para alto aprecia que tipo de elemento? Não, aprecia uma arquitetura de mais bom gosto, com alguns signos distintivos de luxo ou de sofisticação, de refinamento. Então eu vou construindo, isso vai estar presente na arquitetura do escritório, do consultório. Isso vai estar presente na roupa que ela usa, faz sentido, ressoa também com quem ela é. Então vamos usar um tom mais pastel, um tom mais suave, né? Vamos usar, para além das cores, também as formas. Então, tipicamente, formas mais retas, linhas mais retas, tratam mais de autoridade, de distanciamento, né, de senioridade. Ao passo que linhas mais orgânicas, né, mais fluidas. Então, pensa na ombreira do terno. O terno é o exemplo ideal. O terno ele é feito de linhas retas, né? Sim. O terno masculino. Você tem aqui o ombro, você tem o paletó caindo retinho, você tem a lapela, forma uma linha diagonal, né? A gravata é uma linha reta, a calça é reta. Por que o terno masculino é assim? Porque o terno, quando foi sendo desenvolvido, né? Ele foi sendo aprimorado, a forma do terno, mas o objetivo dele era falar de sobriedade e seriedade. O terno, ele passa a ser utilizado pelos homens depois da Revolução Francesa, ao longo ali da Revolução Industrial, quando os homens querem um afastamento completo daquela figura do nobre, que era uma pessoa, né? Os nobres até então tinham muitos ornamentos, muitas cores, rendas, formas, tecidos coloridos, peruca, maquiagem, até salto, né? Os homens da nobreza usavam. Então, quando há o rompimento com os ideais do absolutismo, da monarquia, e a burguesia começa a ascender, há um rompimento com esses ideais estéticos e passa a ser valorizada uma imagem de sobriedade e seriedade. Então, eu abandono todos aqueles ornamentos e adoto um traje reto, limpo, escuro, igual para todo mundo, mas que fala de onde eu venho pela qualidade do tecido, pela limpeza da camisa, né, do colarinho. Então, é aí que nasce o terno. Dá uma certa ideia até de elegância. É a cultura que a gente está imerso, né? A cultura que a gente está imerso associa justamente essa ideia à ideia de elegância. Então, quando eu penso em uma imagem que é de mais autoridade, de mais sobriedade, o meu recurso visual automático, primeiro, é o terno masculino. Linhas retas, cores sóbrias, tons neutros, predominantemente escuros, sem muita estampa, sem muita cor viva, é isso, né? Quando eu vou para o outro universo de linhas mais orgânicas, né? Então nada tão reto. Quando eu falo, por exemplo, de uma silhueta mais arredondada, quando eu falo de estampas, quando eu falo de rendas, quando eu falo de todo esse universo que a gente tende a considerar como mais feminino, eu estou indo menos para o universo da autoridade, da seriedade, da sobriedade, estou indo mais para o universo do cuidado, do acolhimento, que é o que a gente associa com a ideia do feminino mesmo. Sim. Né? Então, voltando ao exemplo daquela profissional, se o uso dos tons pastéis ressoa com a identidade dela por causa da personalidade dela, ela é uma pessoa mais suave, mais delicada, mais gentil. Se o público-alvo dela é exatamente esse perfil de cliente, não, eu quero trabalhar com mulheres, eu quero falar muito mais de estética do que de tratamento de saúde, né? Aí faz sentido a gente ir para esse universo de cores mais suaves.
faz sentido a gente ir para esse universo dessas linhas mais orgânicas em lugar daquelas retas que lembram ali o terno masculino. Então a gente vai construindo cores, formas, texturas, elementos muito a partir da individualidade de cada profissional, quem ele é e com quem ele quer falar. Sim. Não, e faz todo sentido. Minha dúvida é o seguinte: quando a gente está falando de cores, existe aquela famosa, né, a palheta de cor que mais combina com o seu rosto, com cor de pele, cor de cabelo e tal. Sua cartela. A sua cartela de cores, né? Eu acho que o meu é tipo verão suave. Mas o que essa cartela, que combina com você, pessoa física, tem a ver com você? Ela é essa mesma cartela que ela é levada para comunicar com os seus clientes ou não? A gente conversa com outra cartela? Não necessariamente. Essa é a resposta mais franca. Essa análise de coloração pessoal, que tá super na moda, né, de uns anos para cá, ela mede exclusivamente a reação do seu pigmento de pele versus o pigmento de certos grupos de cores. E o que é essa reação? É a medida de o que vai deixar as suas olheiras, eventuais manchas, marcas mais ressaltadas, o que vai deixar isso mais suave, o que vai te dar um levantamento da expressão, né? Então, que a gente diz que deixa você com aquele olhar mais descansado, aquela expressão mais disposta, o que dá uma pesada, que traz os seus traços um pouco para baixo, olheiras, linhas de expressão. Isso é uma adendo. Mas é muito real. Eu não real. Se é uma coisa que dá para acreditar ou não, eu não acreditava. Até o dia que colocaram o lenço. Um lenço em mim, assim, falou, gente, agora bota outro lenço. Gente. Faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Como a cor muda tanto, mas segue. Mas essa é uma reação exclusivamente física, da natureza de pigmento mesmo, como um pigmento reage com o outro. E pode acontecer, e não é raro que aconteça, de muitas vezes a pessoa receber uma cartela como diagnóstico, que ela olha e diz, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Porque o que está sendo avaliado nesses testes é apenas essa reação de pigmentação física. Não é levado em consideração, via de regra, a personalidade da pessoa. E muito menos é levado em consideração, até porque esses testes são rápidos, que intenção de imagem profissional essa pessoa tem na carreira dela. A gente está falando só de reação física. Então, muitas vezes pode acontecer de aquela cartela que é a que mais te favorece do ponto de vista físico, não ser a cartela que comunica melhor a sua identidade e não ser a cartela que comunica melhor ou se alinha melhor a sua intenção de imagem. Pensa, por exemplo, numa situação de uma menina que é, sei lá, meio roqueira, meio gótica, meio punk e que tem uma cartela de verão suave, por exemplo, que é uma cartela predominantemente de cores suaves, cores claras, né? Sem muita intensidade. Puxa, não vai ter nada a ver com ela. Você viu que eu tô bem na minha cartela. Só que não. Mas aí, justamente, né? Eu não sou contra os testes de coloração pessoal, faço, inclusive, quando os clientes me pedem. Mas, no fim do dia, conhecer essas cores é legal? É legal, do ponto de vista pessoal, né? Faz parte de um autoconhecimento, é uma coisa interessante. Mas não é uma coisa que deveria ser também tão limitante. Porque quais são os efeitos negativos de usar cores de uma cartela que não é a sua cartela ideal? É aquilo que a gente falou, a expressão vai pesar um pouco mais, né? Você não vai parecer tão descansada, não vai parecer tão corada, talvez acentue um pouco mais linhas de expressão, olheiras, né? Um pouco dali dos sinais de cansaço. Mas esses são todos sinais que a gente consegue mediar e resolver muito bem com maquiagem, por exemplo. Sim. Né? Então, não deveria ser uma coisa tão limitante para quem recebe a cartela. Não deveria ser uma coisa que realmente faz com que você não exclua. Tudo que não é da minha cartela, eu não vou usar mais. Porque são efeitos fáceis de resolver. Não tem necessariamente a ver com a cor que você vai usar para a sua comunicação. Então, ela pode, justamente, inclusive, serem opostas. Exato. Podem ser opostas. E se for o caso de serem opostas, a pessoa tem que ficar bem em paz com isso, porque o resultado é fácil de resolver. O downside é simples de corrigir, vamos dizer assim.
né? Vai muito mais para esse negócio da maquiagem. É um corretivo, é uma base, é um blush. Não é uma sentença de que, nossa, esse grupo de cores aqui você não usa, não importa o que aconteça, né? Às vezes é um pouco vendido como uma coisa assim dramática, mas não é bem isso. Eu lembro que quando eu fiz a minha faz tempo, aí eu fiquei com aquela cartela, ela me deu de presente a cartela para ficar olhando as cores. Lá também tinha cor de maquiagem, de blush, tá, né? De cabelo, se você quiser tingir, né? Se quiser tingir, tinha tudo lá. E aí eu ia na loja e falei assim, mas essa blusa não posso. Não posso comprar. Não tá na minha cartela, moça. Então vira uma certa prisão, né? Uma certa limitação, quando na minha visão não é esse o objetivo. O objetivo é ter ali um conhecimento que é legal ter, que claro, se você, puxa, vou um dia mandar fazer uma roupa, né? Tem uma situação de você madrinha de um casamento, vou ter uma situação muito especial, um evento onde eu vou ser filmada. Putz, faz mais sentido talvez ir nas cores que mais me favoreçam. Agora, se no seu dia a dia essas não são as cores que você gosta, se no seu dia a dia profissional essas não são as cores que geram coerência com a imagem profissional que você quer construir, abandona sem medo, sem dó, não é nada grave. Segue o jogo, simplesmente usa ali uma maquiagem, usa outros recursos. Além da maquiagem, a gente tem os metais também, né? Principalmente os brincos, que são coisas que ficam muito próximas ao rosto, que produzem esse efeito de compensação com a cor daquilo que tá na blusa, na parte mais superior também. Então tem vários recursos que dá pra usar que compensam esse efeito negativo, né? E permitem que você priorize aquilo que de fato tem que ser priorizado. Que no caso aqui do que a gente tá conversando é o alinhamento da imagem profissional. Sim, e é muito interessante isso, porque eu tinha essa dúvida real, assim. Falei, cara, não sei, não faz sentido, porque o verão suave é muito… Suave. Né? Eu não tenho essa personalidade muito suave, mas era que realmente ela me mostrou por A mais B que ficou aqui muito melhor. Favorece mais. Me favoreceu muito. Então, por um tempo, eu só comprava cores suaves, tudo verão suave. Aí uma hora eu falei, gente, chega, não aguento mais, preciso do preto. É isso, porque provavelmente o preto tem a ver com o lado da sua personalidade, né? Tem a ver, às vezes, com um pouco da imagem que você quer transmitir. Porque o que o preto e as cores escuras, em geral, comunicam, né? Tô sendo bem genérica aqui, mas as cores escuras, em geral, elas comunicam seriedade, sobriedade, né? Vai para esse lugar de autoridade também. Mas também fala de um distanciamento. Sim. Né? Então, quando você é um profissional de saúde, dependendo, de novo, de qual é a sua personalidade, mas muito o seu perfil de paciente, talvez o preto não seja a cor mais indicada. Mas, Paty, sabe o que eu acho, às vezes? Isso por mim, tá? Não sei se quem tá vendo também tem essa mesma percepção. Que é do dia. Cara, não é assim. Às vezes eu penso que não é só quem é Fernanda. Às vezes eu penso, que dia eu estou? Então, assim, se eu tô num dia que eu tô, cara, quero ver ninguém, eu tô… mais fechada. Down, né? Tô pra baixo, deprê, não no sentido literal, mas naquele momento que eu tô mais fechada. Aí você vai me ver vestida muito mais de marrom, de bege, de nude, aquele momento que eu não tô muito afim de aparecer. Aí tem dia que eu acordo super animada, super bem e tal, eu boto lá um laranja, eu boto um rosa choque. Então, assim, eu tenho vontade de até botar um brinco maior, que eu gosto. E aí a gente começa a ver. Então, assim, às vezes não é a personalidade em si só. Eu me vejo muito isso. É o dia. Na hora que eu olho pro meu guarda-roupa e falo assim, ai, cara, essa hoje não dá. Vamos pegar essa. Então, assim, varia. Tem dia que eu tô assim, tem dia que eu não tô. Mas você acha que isso pode prejudicar? Porque, obviamente, você vai trabalhar todo dia, você tá todo dia escolhendo uma roupa diferente. Isso, você acha que isso comunica ruim? Dentro do consultório, você indicaria um profissional da saúde, por exemplo, seguir uma mesma linha sempre? Se ele vai sempre pro consultório com as cores neutras, bege, porque aquele consultório comunica essa leveza, essa paz. Você acha que ele deveria sempre manter, independente do seu humor, e segue uma coisa mais fechada dentro da caixinha, eu preciso ir assim? Ou não? Ou você acha que não interferiria, por exemplo? Uma imagem mais dentro de uma caixinha assegura mais coerência, né? Então, se existe uma intenção deliberada, não, eu quero que a minha imagem seja sempre percebida nesse sentido, criar fórmulas, né, ajuda muito.
Porque você garante que você tá dentro ali daquela linha de imagem o tempo todo. Fórmula não significa uniforme. Não significa que você vai estar todo dia com a mesma cara, com as mesmas cores, né? Tem grupos de cores e grupos de formas que a gente consegue trabalhar para que haja alguma variação, porque é exatamente isso. A gente não quer estar com a mesma cara todo dia, né? E muitas vezes tem que respeitar o mood do dia ali também. Agora, pessoas que já têm esse alinhamento um pouco mais feito dentro de si, né? Esse conhecimento já está um pouco mais sedimentado. Ou também profissionais que não têm um perfil tão fixo de cliente, de paciente, ou que já estão numa outra fase de carreira, que já navegam um pouco mais universos diferentes, aí a liberdade pode ser maior. Aí isso impacta menos. Mas veja, porque nesses casos, provavelmente já existe uma reputação, ou seja, uma imagem consolidada na percepção das pessoas a respeito daquele profissional. O profissional que está com a sua imagem em construção, seja porque ele é um profissional novo entrante no mercado, seja porque ele é um profissional que está fazendo um rebranding da sua marca pessoal, está querendo fazer um reposicionamento, né? Esse profissional precisa ser um pouco mais consciencioso para gerar ruído o mínimo possível. Então, quanto mais ele ficar ali dentro daquela linha, de novo, com variações, porque, né, somos humanos, melhor. Não dá para ser que nem… Como é o dono da Apple, esqueci agora o nome. Steve Jobs, que só usava a gola alta preta. Não precisa ser uniforme, aí é que tá. Mas você sabe que o Steve Jobs é um excelente exemplo dessa coerência de imagem, né? Por que ele usava sempre aquela roupa idêntica, aquela mesma calça jeans, com aquele mesmo corte, aquela mesma camisa, né, de gola alta, preta, aquele mesmo óculos? Invariavelmente, ano após ano. Por que ele fazia aquilo? Essa repetição gera uma imagem de estabilidade. Estabilidade está ligada à confiabilidade. Ele estava todo ano te apresentando um iPhone novo. Ele estava o tempo todo te apresentando um produto com mais tecnologia, um produto mais funcional. Mas a empresa que estava por trás, ela é estável. Ela não é volátil. Ela é uma empresa que está muito ligada, assim como o iPhone, quando ele desenhou, o Mac, tudo, a essa limpeza de formas, né? Então, a imagem dele era uma imagem sem ornamento, sem distrator, era uma imagem ali muito limpa, que não servia, era um estabilizador, né? A gente sabia o que esperar dele, era sempre aquela mesma imagem repetida, aquela coisa ali muito… que você sabe o que esperar, né? Então, que gera confiabilidade. Mas também uma coisa sem muito frufru, sem muito distrator, não tinha ali… o design era muito privilegiado, o design limpo, né, nos produtos da Apple. Aquele design bonito que a gente vê. Então ele tentava transmitir essa exata mesma coerência com a imagem dele. Se ele aparecesse lá com cores… uma camiseta de futebol americano, super colorida, boné, um monte de ornamento, aquela calça bag, corrente saindo… Nossa, muita informação. Aquilo eu tô falando de modismo, eu tô falando de coisas que passam. Não, ele quer falar de estabilidade. Você tem um iPhone hoje, você vai ter um iPhone amanhã, você vai ter um iPhone depois, você pode esperar que eu vou sempre lançar um iPhone novo. Então, percebe? Tem todo um universo de comunicação por trás de uma coisa que às vezes parece banal, né? De uma coisa que às vezes parece, nossa, mas esse homem não sabe se vestir, né? Não. Só tem um guarda-roupa. Acho que pra mulher é mais difícil Era fazer muito isso. intencional, com certeza. Mas assim… tem certas fórmulas que se tornaram um pouco popularizadas e eu ouso dizer até banalizadas, né? Para as mulheres, mais ou menos nessa linha. A alfaiataria é o expoente maior disso, né? Então, existe uma linha de consultoria de imagem de que se você quer parecer elegante, use a alfaiataria. Se você tiver com uma pantalona bem cortada de um bom tecido e um blazer ou um colete de alfaiataria, isso vai transmitir uma imagem, né, elegante, uma imagem valorizada, independentemente de qual seja o seu meio ou o seu objetivo. Eu discordo, né? Eu acho que essa estética, ela funciona muito bem para uma série de objetivos de imagem profissionais, mas não funciona tanto para outros. Por quê? Porque a gente está falando de quê? A gente está falando, vamos voltar, linhas retas, né? Linhas retas falam de autoridade, falam de seriedade, de sobriedade.
Acho que até Às vezes, o tecido da alfaiataria também transmite seriedade. com certeza, porque são tecidos planos que a gente chama, né? É diferente do tecido elástico, do tricô, da lycra, da malha de camiseta. Então também fala mais dessa sofisticação. Se você é um profissional, vamos voltar ao exemplo do profissional de saúde, que atende crianças, por exemplo, um terninho preto provavelmente não é a sua melhor escolha. Você não está dialogando, né, com o seu público. Ou se você é um profissional de saúde que quer atender um ticket médio para baixo, por exemplo, se esse é o seu perfil de paciente, você vai aparecer ali com um terno super bem cortado, de um tecido de ótima qualidade, que grita que aquilo foi caro, que aquilo é sofisticado, você com certeza não vai estar conversando também com o seu perfil de paciente. Então, essa história de dizer que tem certas fórmulas universais que funcionam para todo mundo, independentemente do contexto, é algo que tem que ser olhado com bastante cuidado, não é muito verdade. Prestar atenção. Eu vejo muito assim que, em algumas situações de profissional da saúde, precisa de alguma coisa mais confortável para vestir. E aí entrou aquela moda do pijama cirúrgico, né? Os scrubs. Ele virou moda e ficou bonito e todo mundo aparece de scrub e era horrível, né? Porque são coisas que a gente usa em centro cirúrgico. Então eram fora de moda, de repente transformaram eles em… Uma coisa cool, né? Exato. Uma coisa bem cool, e, né? Precisamos, virou um objeto de desejo. Eu preciso ter um scrub, porque ele é mais confortável, ele tem um uso melhor, mas ele comunica alguma coisa diferente de você sair ali. Vou fechar um tratamento high ticket com minha alfaiataria e vou atender depois com o meu scrub. Tipo isso. Tipo, sei lá, quem faz cirurgia, né? Quem faz cirurgia, ele precisa ter um look para passar um orçamento para um cliente e um outro look para operar. Seria isso que você indicaria? Como que tem funcionado hoje essa parte do conforto dentro da área da saúde? É um pouco o caso dos Crocs também, né? Tem muito profissional da saúde que adotou os Crocs, que são aquele elemento visual ali super controverso. Eu particularmente acho horrível. Mas tem muita gente que diz exatamente isso, né? É um conforto sem igual. Então, prefiro 1000 vezes passar o dia, principalmente quem opera, talvez não na área de odonto, mas na área médica e centro cirúrgico, passar longas horas em pé. Realmente, talvez o Crocs, né, seja muito mais confortável do que qualquer outro sapato. Talvez não só um tênis, né? Mas o que eu te diria? De novo, precisa ressoar com quem você é e qual é o seu público. Se você é um profissional que é uma pessoa que já é mais antenada em modismo, né? É uma pessoa que é mais descolada, um profissional talvez mais jovem, ou um profissional que tem realmente essa identidade, o seu estilo pessoal é um estilo mais de modismo, um estilo talvez um pouco mais engraçado, mais despojado, mais relaxado, né? E se o perfil de cliente, de paciente que você vai atender é, por exemplo, adolescentes, né? Se é criança também, ou se é ali meio geração Z, um pessoal mais também relaxado, menos ligado, ou às vezes até mais avesso a certos simbolismos, né, de seriedade, de luxo, porque tem isso também, não é só analisar o que o seu público gosta, é ter em mente também o que ele não gosta, o que é detrator de imagem para aquele grupo de pessoas, né, para evitar. Mas se você vai atender, por exemplo, um grupo mais de adolescentes, mais de Gen Z, pode fazer super sentido você usar um scrub. Isso tem a ver com quem você é, isso tem a ver com o público com quem você quer dialogar. Agora, se você é uma pessoa mais séria, né? Uma pessoa ali mais… já não é mais tão jovem, ou mesmo sendo jovem já é uma pessoa mais séria, mais certinha, né? Se você vai atender um público que é, por exemplo, mais voltado para estética, né? De mais ou menos um público-alvo ali, adultos, 30 a mais oscilando na casa dos 40, 50 anos, por exemplo. Talvez o scrub não seja o mais indicado para você. Se você tá cobrando ticket médio para alto de tratamentos estéticos também, provavelmente não é. Por quê? Porque o que você precisa transmitir é justamente aquilo que a gente falou lá no começo da conversa. A coerência com essa estética que você tá vendendo,
né? Então, essa preocupação com o refinamento visual, com a sofisticação da imagem. Um scrub não fala de sofisticação, não fala de refinamento, ele fala de funcionalidade. Ele pode falar também de modismo, de você ser antenado, né? Ele pode falar de relaxamento, de descontração, mas ele certamente não fala de refinamento e de sofisticação. Se o seu público pede isso, provavelmente o scrub não é a melhor vestimenta para você. Entendi. Eu tenho uma outra questão também. Eu vejo muito na pediatria, eu não faço tanto isso, mas eu vejo muito na pediatria aqueles jalecos bem coloridos, né? Com vários personagens e touca com personagem, tudo muito personagem. Às vezes eu tenho, bem, pra mim, eu tenho jalecos que eu uso mais coloridos para atender as crianças e eu mudo porque eu acho que fica muita informação naquele ambiente. Como você visualiza isso? Porque a minha impressão é que é informação demais. O jaleco da Frozen, uma touca da Frozen, a luva colorida, um crocs e o consultório cheio de bicho. Eu entendo que pediatria a gente precisa de um pouco mais, mas como você visualiza? Eu vejo como over, mas e você que é especialista nisso, viria como? Eu vejo da mesma forma, Fê, porque pelo simples fato do seguinte, quando a gente tá tenso, e muitas crianças a gente sabe que chegam num atendimento de saúde com medo, né? Ali com receio e tal. Quando a gente tá nessa posição de tensão, as cores e a quantidade de informações pra gente assimilar ao nosso redor podem não só gerar uma distração, mas como gerar uma hiperestimulação. Então você pega um sistema nervoso que já está estimulado, você já está em estado de tensão. E você hiperestimula esse sensorial com cores muito saturadas, muito vivas, um monte de desenho, um monte de informação, né? Então, como você falou, é o personagem do jaleco, o personagem da touca, a luva que é numa cor muito saturada, os bichos que estão atrás de você que a criança vê quando ela está sentada na cadeira. Isso pode, na verdade, piorar do ponto de vista de funcionamento psicológico, o estado de tensão da criança, né? Então, vale mais a pena, se esse é o seu perfil de paciente, vale mais a pena você trabalhar elementos que tragam tranquilidade. Pode ter o elemento de distração para a criança ali, né, ficar curiosa e às vezes não olhar tanto o que você está fazendo, né? Mas que seja que sejam dois no máximo. Ou que você tenha até opções, a criança pode escolher, eu tenho esses personagens, qual que você quer que fique com você hoje, né? Sim. Mas fica só aquele com a criança segurando ou vendo os outros, você guarda. Porque esse excesso de informação, principalmente informação de cor, né, e de forma, causa um hiperestímulo do sistema que já está em alerta. Então isso pode, na verdade, deixar a criança até mais reativa, mais nervosa. Do que ela já entrou na expectativa, né? Exato, já entrou na expectativa. Exato. Faz o efeito ao contrário. Porque a impressão que dá é que as pessoas que fazem isso com maior boa vontade é que a criança se sinta dentro do mundo, sei lá, Disney. Lúdico, né? Uhum. Então ela se sente acolhida por aquele mundo. Sim. Mas eu de fora, que eu olho, eu falo, cara, eu não consigo, assim. Tem gente que se veste de super-heroína, assim. Eu acho, pra mim, over, né? Eu acho que eu, como criança, também não iria gostar. Então eu penso sempre assim, se eu tivesse no lugar eu ia achar um pouco estranho. Mas o que eu achei engraçado é que de um tempo pra cá a gente meio que não existe mais o medo do jaleco branco, né? Que existia isso, o medo do jaleco branco, porque ninguém mais tem jaleco branco. Onde vende? De que é feito? Não existe mais jaleco branco. Existem outras profissões que também adotam, né? Um tipo de avental de alguma forma. Então assim, não é uma coisa que ficou tão exclusiva, né? Sim. Mas nem o profissional de saúde todos usam jaleco branco e nem só o profissional de saúde usa algum tipo de avental, né? Então acho que também tem um pouco dessa dissociação, né? Não são mais sinônimos como eram no passado, né? Sim, totalmente. Acabou, né? Acabou. A gente trabalhava muito na época da faculdade, né? A síndrome do jaleco branco, onde todo mundo tinha medo. Aí naquela época que a gente estudou um pouco de cor na época da faculdade, era assim, as paredes não podem ser brancas, vamos botar a parede azul clara, amarelinho claro, para evitar o medo da criança, diminuir a ansiedade. E aí mudou isso daí. Mas
Em relação à recepção, Paty, eu adoro inventar moda, né? Então, eu mesma desenhei o uniforme da recepção. E coloquei a logomarca do consultório e tudo. Mas o que você indica hoje na recepção? Até para o time, né? Às vezes uma concierge, um auxiliar. O que você indica de roupa que também comunique junto com você, que seja parecido com você, ou que seja alguma coisa mais confortável, ou que seja uma coisa neutra, que não vá chamar atenção, que ela passe despercebida dentro do ambiente. O que você acha que seria indicado para dentro de consultório o time vestir? Então, de novo, né? Voltamos para quem é o seu público-alvo e qual é a imagem que você quer passar. Se o seu público-alvo é um high ticket, se o que você está querendo é trabalhar um público que valoriza refinamento, sofisticação, você ter uma equipe uniformizada é essencial. Você ter uma equipe que todo mundo ali usa o mesmo uniforme, você tem uma coerência, né, de apresentação, de imagem, é essencial. Porque é isso que esse público espera, né? Se esse uniforme ele vai ser mais social ou se ele vai ser mais despojado, isso pode ter a ver um pouco mais com decisões suas mesmo, porque é necessário pensar que esse uniforme ele tem que ser mantido pelo profissional, né? Então, quando você começa a colocar um uniforme que já é de mais difícil manutenção, requer uma passadoria mais complexa, requer um cuidado mais difícil, não pode ser lavado em casa, tem que ser lavado em lavanderia. Tudo isso você vai aumentando as chances de que a pessoa não tenha esse cuidado. E aí você tem um detrator de imagem, porque é aquele uniforme que era bonito, novinho, mas que vai ficando esquisito, né? Aquele blazerzinho que era lindo, mas que a pessoa lavou em casa e que a lapela ficou toda grudada na entretela, né? Aquela gola, que tem muitos laboratórios que colocam isso no uniforme, às vezes das recepcionistas. Aquela gola de laço que você, né, faz. Isso precisa estar muito bem passado para estar bonito, né? Então, você tem que pensar isso também. Uniformização. Queremos? Ok, queremos. Que tipo de uniforme vai garantir que a gente passe a imagem que a gente quer? Que é uma imagem, voltando ao exemplo, de alinhamento, de cuidado. Não pode ser um uniforme que é difícil de manter, que vai estar todo ali meio mal ajambrado. Isso é importante, né? Precisa ter o cuidado também de que os uniformes sejam oferecidos no tamanho dos profissionais. Porque isso é outra coisa que também acaba sendo um detrator de imagem, né? Tem muitas vezes as clínicas ali compram de antemão. Não, eu compro M para todo mundo e os profissionais que vão entrando, eu tenho esse estoque de M, eu vou dando M para todo mundo. Tem pessoas para quem o M vai ficar enorme, aí você tem aquela situação, né, daquela manga imensa. Tem pessoas em quem vai ficar apertado. Isso também vai contra a imagem, né? Precisa ser uma roupa que funcione para aquele corpo, para o tamanho daquela pessoa. Não só do ponto de vista de conforto, porque ela vai passar o dia todo, né, com aquele uniforme. E se ela estiver desconfortável, isso vai ser expressado no comportamento, em como ela atende, né? Ela vai estar ali, uma recepcionista que está o dia inteiro apertada numa calça que não é o tamanho dela. Talvez não dê para esperar dela que ela seja tão cordial, né? E tão receptiva com as pessoas, né? Mas também tem o ponto de vista de apresentação. Fica estranho uma roupa muito apertada, né? Não fica visualmente sofisticado ou elegante se é isso que você está buscando, né? Já de outro lado, se você tem uma busca por um ticket mais alto, é importante que você tenha um cuidado com o ambiente do seu consultório. Como é que é a sua sala de espera, né? O sofá tá bem cuidado, a poltrona é novinha, o tecido tá limpo, né? Você oferece água em copinho de plástico ou em copo de louça, né? Você usa uma bandeja que é super opulenta ou você usa uma bandeja mais minimalista? Quem serve essa água? É o próprio paciente que se serve? Ou tem uma profissional, uma copeira que serve esses pacientes? Porque isso também compõe a imagem. Se eu tô num lugar que vem uma copeira e me traz um copo d'água num copo de cristal com uma toalhinha de renda embaixo, eu posso reconhecer naquilo símbolos de refinamento e sofisticação. Mas eu vou provavelmente olhar para aquilo e falar, meu, isso aqui deve ser caro pra caramba. Você já vai dizer assim, que essa consulta vai ser bem cara. Né? Concorda? Sim. Né? Se você vai no banheiro da recepção e ele é inteiro de mármore e tem orquídea e sabonete da Tânia Bulhões, você também tá falando isso. Olha, aqui você pode esperar um preço alto.
isso é o que o seu público valoriza? Ou isso é o que o seu público talvez tenha essa reação? Nossa, acho que esse lugar aqui talvez seja caro demais para mim, muita areia pro meu caminhãozinho, né? Então, precisa haver esse pensamento consciente e intencional ao longo de toda a jornada do seu paciente, do seu cliente. Do momento que ele entra no seu consultório, por quem ele é atendido, o que vai ser oferecido para ele, como ele vai ser tratado dentro da sua sala e como que vai ser a experiência depois, né? Então, uma clínica, como você mencionou, a figura do concierge, hoje é cada vez mais comum nas clínicas de médio high ticket, né? Por quê? Para que não haja um pouco aquele desconforto em você negociar preço diretamente com o profissional que está prestando o serviço, né? Porque qual que é o desconforto que está aí? Você, paciente, pede desconto, parece que você está desvalorizando o trabalho do profissional, né? O profissional também fica meio desconfortável de dar o desconto, ou talvez de não dar o desconto, parece que é irredutível, né? Então vamos colocar ali uma terceira figura, uma terceira pessoa em relação a quem há esse distanciamento, não é ele o prestador do serviço, né? E o paciente se sente mais confortável para negociar. Agora, um concierge é uma pessoa a mais numa folha de pagamento. Sim. Provavelmente sinaliza que essa clínica é mais cara, Sim. né? Então, tudo isso precisa ser pensado. É exatamente desde o sabonete que você vai colocar para lavar a mão até o uniforme da recepcionista com quem a pessoa tem contato ao longo ali da experiência dela na sua clínica. Muito bom. Não, e é verdade. Agora, o profissional chama o cliente, ele escolhe o cliente ou o cliente escolhe você? O cliente escolhe você depois que você já escolheu ele. Então, numa coisa, quem veio o ovo ou a galinha, hoje em dia, né, voltando lá ao começo da nossa conversa, a presença digital dos profissionais de saúde, sobretudo de algumas especialidades, ela é muito grande, né? Então, como que se dá hoje? Você provavelmente recebe uma indicação de alguém conhecido, né? Alguém que foi paciente, que teve uma experiência com aquele profissional. E o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vai procurar o Instagram daquele profissional, né? Deixa eu ver a cara, deixa eu ver se eu gosto, deixa eu ver do que ele fala. É assim na dermatologia, na ginecologia obstetrícia, é assim também na odonto, né? Principalmente nesse campo mais estético. Então, você precisa, profissional, estar preparado para, no momento em que esse potencial cliente, potencial paciente for te procurar, ter uma imagem que dialogue com ele. Porque aí ele faz a escolha por você. Então, de antemão, foi você que já definiu aquele público-alvo, já construiu uma imagem, desenvolveu uma imagem alinhada às expectativas, à linguagem daquele público, e que tá lá, aquela presença passiva. E quando ele recebe a indicação, porque no campo da saúde ainda depende muito de indicação, Sim, dificilmente as pessoas… É a torneira que mais pinga, né? Exato, dificilmente as pessoas contratam só com base na presença digital. Tem uma indicação que vem antes, né, uma referência. Mas você já tá ali com a sua imagem alinhada, esperando essa pessoa, que é o seu perfil de cliente, acessar a sua imagem e falar, me identifiquei, vou lá. Então, na verdade, você escolhe primeiro. Você escolhe primeiro. Para que você possa ser escolhido depois. Perfeito. É um pouco isso. Muito bom. Paty, e falando em acessórios, em maquiagem e cabelo, existe alguma coisa direcionada para profissionais de saúde, estando ou não ligados à estética, mais adequada? Para não ser over, tipo, nossa, mas povo, uma dermatologista que tem 3 quilos de maquiagem… Que tipo de dermatologista é essa que precisa de 3 quilos de maquiagem para poder aparecer o rosto aqui? Ou, sei lá, talvez como um endocrinologista ser gorda. E você olha e fala assim, mas se ela trata as pessoas para emagrecer, ela não consegue se tratar. O cardiologista que fuma. O cardiologista que fuma, chega lá, mostra o cheiro de cigarro, fala assim, mas ele disse para eu parar de fumar, mas ele fuma. Então, assim, existe algum code dress, sei lá, para esse tipo de comportamento em relação a acessórios, maquiagem, cabelo, ou não? Ou tipo, cada um faz de acordo com o que se sente mais confortável? Cada um faz de acordo com o que se sente mais confortável e de acordo com o seu perfil de cliente, mas eu acho que para a área da saúde existe uma quase regra
que a gente pode falar que se aplica à esmagadora maioria dos profissionais. Tudo aquilo que for excesso provavelmente vai comunicar mal. Em outras áreas de atuação, o excesso às vezes tem o seu lugar, né? Pensa numa influencer digital, por exemplo. Né? Às vezes o que o público-alvo dela espera é realmente o excesso. É o excesso de academia, de preenchimento facial, de cirurgias plásticas. O excesso faz parte da imagem que ela quer construir. Mas, em se tratando de profissionais de saúde, via de regra, o excesso, tanto para um lado quanto para o outro extremo, vão comunicar mal. Então, o excesso de maquiagem, assim como o cabelo excessivamente montado, né? Aquele cabelo de festa no dia a dia. Assim como no outro extremo, a barba muito por fazer, o cabelo muito desajeitado, o cabelo molhado, né? Porque, aliás, essa é uma coisa interessante. As pessoas sempre me perguntam, por que cabelo molhado não pode? Cabelo molhado… Ele né? seca depois. Exato, mas o que o cabelo molhado… O que a gente associa ao cabelo molhado? Lazer, né? A gente associa piscina, a gente associa praia, a gente associa clube, a gente associa descontração. E, em geral, num ambiente profissional, em geral, não é uma regra absoluta, mas em geral, a gente espera mais concentração do que descontração. Por isso que o cabelo molhado é problemático. Evidentemente que para homens que, via de regra, tem cabelo curto, seca muito rápido, isso é menos problemático. Mas para mulheres que às vezes têm o cabelo muito longo, cabelo grosso, que demora a secar, você estar no seu trabalho interagindo com clientes, com pacientes de cabelo molhado, é uma coisa que, em geral, não cai muito bem. Mas voltando ao que a gente estava falando antes. Então, a barba por fazer, né? O cabelo muito mal cuidado, né? Simplesmente amarrado, assim, de qualquer jeito. Ou o cabelo mal cortado, no caso dos homens, aquele cabelo que já tá precisando dar corte de novo. Assim como o outro extremo, do excesso de maquiagem, né? Do excesso de tratamento estético, do excesso do cabelo muito feito, do excesso de acessórios, né? Aquelas joias que chamem muito a atenção, que façam barulho enquanto você está se movimentando. Né? Na odonto, vocês estão ali o tempo todo usando as mãos. E se tiver aquele monte de pulseira que fica fazendo aquele barulho ali meio no ouvido do paciente enquanto você está trabalhando, tudo isso que vai para o excesso tende a comunicar mal. Então, nesse quesito de cabelo, maquiagem, apresentação mais do rosto, algo mais intermediário é sempre o mais ideal. Algo que exprima cuidado, porque a associação automática que se faz é que o mesmo cuidado que você tem com você é o cuidado que você vai dispensar a mim, que estou te contratando, né? Então, tem que expressar cuidado, mas tendo cuidado de não expressar excesso. Porque o excesso vai falar de outras coisas, né? O excesso vai falar de uma distração, talvez uma falta de foco com aquilo que é o primordial ali no trabalho, né? Então, Sim. Pensa numa dentista que chega hiper montada, né? Cabelo super ali, penteado, aquelas ultra escova que nem se mexe, aquele laque, aquela maquiagem super pesada, aquele monte de bijus ou joias e tal. A associação que o paciente provavelmente vai fazer é, nossa, mas será que ela tá mais preocupada em ser uma boa dentista ou em se arrumar toda de manhã para vir trabalhar, né? Mas ainda existe essa preocupação. Né? Então, o excesso, via de regra, é difícil falar em regras absolutas, mas dentro da saúde o excesso comunica mal. Perfeito. Aproveitando falando dos excessos, a gente vê muita coisa em rede social, né? E dentro das coisas que a gente encontra por aí, né? Fala quem quer e ouve também quem tem ouvido. Então, a gente escuta que a comunicação de high ticket, ela deve ser, para você conquistar o paciente high ticket, você tem que ter elementos que se conectem. E aí começou-se um burburinho do meu ponto de vista. Depois eu te dou o meu ponto de vista. Mas começou-se um burburinho que você tem que atender um paciente high ticket, você tem que colocar uma bolsa de marca, bem assim, voltada a marca para o cliente ver que você tem o poder de compra daquela marca. Uma roupa estampando marca, um sapato estampando marca,
para esses excessos, para que haja conexão e comunicação com o cliente que você quer, que é aquele cliente high ticket. Você está de acordo também com esse tipo de ruído que eu escutei, ou não? Você acha que isso não faz sentido? Eita, é polêmico. Discordo. Discordo, Fê. Discordo. Eu acho que o cliente high ticket, essa é uma informação que a gente tem a respeito desse cliente. E a gente não pode generalizar o cliente a partir de um único dado que a gente tem a respeito dele. O cliente high ticket, ele pode ser uma pessoa que de fato tem esse estilo de vida, né? Então uma pessoa que vai gastar muito em bolsa, sapatos, e uma pessoa com quem vai haver uma identificação automática quando você também exibe esses símbolos, pode ser essa pessoa. Ou o cliente high ticket também pode ser uma pessoa super discreta, uma pessoa que tá te procurando por técnica, uma pessoa que tá procurando alguém. Não, eu quero um profissional. Pensa num oncologista. Quem tá indo lá é um paciente provavelmente oncológico, né? Justo. Dificilmente, nesse momento da vida, nesse estado, essa pessoa tá buscando alguma coisa, se ela tem um alto poder aquisitivo, que não seja a melhor técnica. O tratamento mais avançado, o tratamento mais arrojado que existe no momento. Ainda que essa pessoa tenha muito poder aquisitivo, naquele momento, e provavelmente em razão de um perfil mais discreto, não só essa pessoa não vai dar a mínima para esses símbolos de status e luxo, como eles ainda podem operar em seu desfavor. Porque eles sinalizam exatamente isso que eu dei no exemplo anterior, né? Você está concentrado mais em exibir o seu status ou você está concentrado mais em aprimorar a sua técnica, em ser um profissional estudioso, atualizado, em oferecer o melhor serviço? Essas coisas, elas são um pouco opostas, né? Quando eu falo de uma preocupação muito grande com aquilo, é uma associação que a gente faz na nossa cultura. Quando a gente tem uma preocupação excessiva com o parecer, isso sinaliza que talvez não haja uma preocupação na mesma medida com o de fato ser. Justo. Né? Então, quando há uma preocupação muito grande, né, em denotar esses signos, esses símbolos de luxo, de status, de ostentação, isso em geral é associado com um menor rigor técnico, com um menor preparo. Pensa, tem um exemplo que é muito bom dentro da saúde. Aqueles profissionais mais antigos, cirurgiões muito experientes, né, médicos muito experientes, já assim até no fim da carreira. Geralmente você vai no consultório desses caras e o que você encontra? Aquele básico do básico, né? Então é o quê? É um endereço funcional, geralmente perto dos hospitais onde ele opera, né? É uma sala de recepção que não tem nada. Tem ali um lugar para sentar e umas revistas antigas, um copinho de plástico com água, né? Tem uma recepcionista ali, às vezes meio mal-humorada, mas que tá com ele há uns 30 anos e funciona, já conhece a agenda dele, o jeito dele de trabalhar. E você encontra um médico que é isso, vestido de branco, numa sala pintada de branco, uma mesa, uma cadeira para ele e uma cadeira para o paciente. O que isso transmite pra gente? Se a gente tá falando de um cirurgião, né, não plástico, que vai mais ligado à estética, mas se a gente tá falando de um cirurgião gastro, por exemplo, a gente tende a associar esse minimalismo da imagem com uma competência técnica maior. Algo como… Nossa, mas isso é… Eu sou tão bom… Você está indo contra o que todo mundo fala. Exatamente. Mas aí é que tá. Porque quem é o público do cirurgião? Não é o público que vai buscar estética. Por isso que eu falo que é primordial, se há um desejo de trabalhar a imagem, considerar não só quem você é, mas com quem você quer falar. Porque provavelmente o cirurgião gastro do alto dos seus 60 anos de idade não quer conversar com o público que procura um cirurgião plástico ou um cirurgião estético. São públicos diferentes. O que funciona para um não funciona para o outro.
Mas eu tô dando esse exemplo para demonstrar essa associação que a gente faz. De que geralmente o conhecimento técnico, a alta competência, ela não está nesse lugar da ostentação. Ela está num lugar mais discreto, de maior concentração. Mesmo no cirurgião plástico, por exemplo? Ou numa dermatologista estética? Aí depende de novo com quem você quer falar, né? Você tem profissionais, dermatologistas, que são da linha de que não, vamos colocar um monte de preenchimento, vamos fazer todos os tratamentos que estão disponíveis no mercado, tudo que a tecnologia hoje traz, as máquinas, os tratamentos e tal. E você tem também dermatologistas que são de uma linha mais natural, né? Não vamos modificar as suas feições, vamos só ressaltar aqui, fazer pequenas intervenções, coisas para que você envelheça bem e não coisas para reverter o seu envelhecimento. Percebe? São diferentes abordagens. Quando a imagem da própria dermatologista reforça esse posicionamento técnico, você tem uma imagem alinhada. Quando você tem uma apresentação, uma imagem dessa dermatologista que vai contra aquilo que ela está vendendo, já dá o ruído. As duas podem ter pacientes high ticket. As duas podem atender pessoas que pagam muito por uma consulta, por um tratamento. Mas elas atendem perfis, ainda assim, diferentes de paciente. Então, por isso que eu digo que olhar só para o fato de que o paciente é high ticket é generalizar ele com base em um dado só. É pouco para você definir com quem você está falando. Você precisa ir além. Quais são outros dados importantes para se olhar, né? Quanto ele está disposto a pagar, qual é o poder aquisitivo, mas qual que é a faixa etária, né? Que tipo de estética esse público valoriza, né? Uma estética mais minimalista, uma estética mais discreta, mais limpa, uma estética mais de luxo, mais de ostentação. Que tipo de atendimento essa pessoa está buscando? É um atendimento eminentemente estético? É um atendimento de tratamento de saúde, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração quando você desenha o perfil do paciente. O high ticket é um dado só. E a bolsa eu não preciso, então? Não precisa. Ai, graças a Deus. Não precisa. Mas provavelmente você precisa ter uma bolsa alinhada, né? Você precisa ter uma bolsa ali que seja nova, limpa, que esteja em bom estado, né? Que não seja aquela bolsa ali puída, aquela bolsa que tá saindo até, né, pena do papagaio de dentro, né? Porque tudo isso fala de novo daquele meio do caminho, né? A comunicação não verbal é tão o mais importante do que a verbal. Com certeza. Com certeza. Se você tivesse que escolher entre uma ou outra, num profissional da saúde, Paty, o que você colocaria? Aquele profissional que predominantemente não verbal, mas no verbal deixa a desejar, ou aquele que você tá na dúvida ali na comunicação dele não verbal, mas quando entra numa consulta desse profissional, você fala, ele sabe, vou confiar. O que pesa mais? Do meu ponto de vista pessoal, é o segundo. É aquele que pode não ser aquela pessoa ali tão acolhedora, tão comunicativa, mas aquela pessoa que você tem a sensação de não, ele sabe o que tá fazendo. Vai executar com todo cuidado, com toda a competência, tem experiência, sabe o que tá fazendo. Mas esse é o meu ponto de vista pessoal. É isso que eu te falar. Eu que sou a gente um perfil de paciente, né? Eu não sou todos os perfis. Então, isso também vale muito levar em consideração. E eu entendo que isso, às vezes, coloque um ônus em cima dos profissionais de saúde, que é algo com que nem todo mundo está preparado para lidar, né? Tem profissionais de saúde, da mesma forma como tem advogados, como tem pessoas no mercado financeiro, enfim, que não são pessoas tão do público. Pessoas que se comunicam tão bem, pessoas que são tão expansivas socialmente, tão acolhedoras, né? Pessoas que geram tanto engajamento do outro. E, poxa, hoje em dia, como a gente tá falando, essa coisa da mídias sociais, da presença digital, isso impõe um pouco a essas pessoas que elas desenvolvam ali a duras penas uma habilidade que talvez não é natural para elas, né? Mas uma coisa que torna isso um pouco menos artificial e difícil é o trabalho de alinhamento de imagem. Ele justamente ele parte, na verdade, da sua identidade. Ele parte de uma compreensão muito profunda de quem você é.
E quando, apesar de estar desenvolvendo uma tarefa ali, né, essa exposição que não é natural para você, você consegue fazer isso de uma forma autêntica, respeitando quem você é, fica um pouco mais fácil. Sim. E eu diria que fica muito pesado se você não é, tipo, eu sou a pessoa zero marcas, né? Uhum. Não tenho nenhum apego à marca. O negócio são coisas que me caem bem aos olhos, que me dão conforto. Isso sou eu, Fernanda. Uhum. E se eu tiver que ser uma pessoa totalmente diferente, começar a precisar expor uma bolsa, porque para dizer que eu posso comprar uma bolsa, cara, eu acho que eu, como profissional, fico muito desconfortável. Ou seja, já vai ter um ruído daí. Porque, lembra, o ruído, ele é o resultado da incoerência entre os vários elementos que compõem a imagem. A identidade é um desses elementos. Se eu tenho uma incoerência entre a bolsa que você apresenta, ou mesmo a linguagem que você usa e aquilo que você é, isso já produz ruído. E o ruído gera o quê? Insegurança. Então você está trabalhando contra a sua imagem, né? É a mesma coisa que dizer para uma pessoa que é muito retraída, uma pessoa mais tímida, que é isso, não é uma pessoa tão expansiva socialmente, que ela tem que sorrir para os pacientes e olhar nos olhos o tempo todo e ter um tom de voz muito animado, vai soar esquisitíssimo. Não vai construir a conexão que leva à segurança e que leva à conversão, né, do paciente. Não, eu vou escolher ela, né, gostei dela. Vai gerar um ruído ali. Então, se a questão da marca, dos signos típicos de luxo não é algo que ressoa com você, não use. Não vá por aí. Não faça porque a sua colega tá fazendo ou porque você viu um vídeo XYZ no Instagram com dicas genéricas para profissionais de saúde dizendo que você precisa fazer isso. Se você quer atender high ticket, coisas que você mais precisa fazer. Exato. Não faça. Acho que se você quer fazer um trabalho de imagem que seja útil e que produza um resultado de verdade, tenta entender quem é o seu cliente. Quem é essa pessoa? Você acha que o seu cliente é uma versão de você? Pode ser, né? A gente tende a se conectar com as pessoas que se identificam com a gente, né? Então pode ser, assim, a similaridade pode ser um canal, mas não único. Não único, certamente, assim. Eu acho que é isso. Se o seu público é um público que está procurando conhecimento técnico, né? Mais do que tudo. Ou seja, não é pela estética. Eu estou procurando um cirurgião, eu estou procurando um oncologista, né? Essa pessoa vai chegar com uma demanda muito específica do que ela espera de você, né? Então, se você tá com a bolsa, se você não tá… Mas você pode gostar disso. Isso pode ser quem você é. Você pode ser super fashion victim. Meu, amo gastar com bolsa, tenho uma coleção, né? Não necessariamente vai ser sempre a identidade. Embora a identidade seja, assim, um canal muito comum de conversão. Porque eu olho, eu me identifico, eu vou com ela. Mas não é o único. Não é o mais… Não é a única, na verdade, Não né? é Não é a único. única conexão que você tem com o cliente. Exato. Justo. Se você pudesse dar três conselhos para profissionais da área da saúde relacionado a essa comunicação não verbal que a gente fala tanto hoje, quais seriam os 3 principais conselhos? Pode falar para a câmera se quiser, que a gente faz um corte para você. Bom, deixa eu pensar. 3 conselhos. Eu acho que o primeiro, e é o mais importante, é ser intencional com a sua imagem. Então, sabendo que isso comunica o tempo todo, independentemente de você querer ou não, isso acontece, né? É um mecanismo automático do cérebro de quem tá em contato com você. Seja intencional, não deixe isso ao acaso. Então, sabendo que isso pode operar a seu favor, use essa ferramenta. Não leve as coisas naquele, eu já faço assim há tanto tempo e sei lá, dá certo, vamos continuar fazendo desse jeito, não preciso olhar para isso. Não caia nessa. Seja intencional. Agora que você tem esse conhecimento de que a imagem pode te ajudar, pense sobre isso. O segundo conselho que eu daria: observe do começo ao fim a experiência que o seu paciente tem dentro da sua clínica ou dentro do seu atendimento.
Isso, às vezes, é uma coisa que é difícil da gente fazer, porque a gente está tão imerso, aquilo é tão parte da nossa rotina e do nosso dia a dia, que fica difícil ter um olhar de fora. Se esse for o caso, peça ajuda. Peça ajuda, porque o olhar de fora, a consultoria de imagem nada mais é do que ter um olhar técnico de fora, Sim. né? Peça ajuda. Peça para aquele paciente que já é teu paciente há muitos anos, um familiar, né? Alguém com quem você tenha mais proximidade. Peça para dar esse feedback, essa conversa. Poxa, o que você acha legal aqui na clínica? O que você acha aqui no atendimento? O que você acha que poderia melhorar? Não exatamente para ficar restrito ao que essa pessoa disser, mas que para partir do olhar dela, você consiga ter uma perspectiva que às vezes é difícil ter quando a gente está ali imerso no dia a dia. Né? Então, o que pode melhorar? O que está muito bom? Puxa, o que as pessoas mais gostam quando elas vêm aqui? Né? Por quê? Porque isso vai te dizer do seu paciente-alvo, se você está conseguindo chegar nele ou não. Você vai conseguir, a partir daí, mapear isso. E terceiro, acho que é pensar também com intencionalidade sobre com quem você quer falar. Ah, não, eu quero falar com qualquer pessoa que precise de um tratamento odontológico. Você provavelmente está perdendo a oportunidade de focar e aumentar os seus números sendo mais assertivo na sua comunicação. É um pouco uma coisa assim, quando a gente fala com todo mundo, a gente meio que não fala com ninguém. A gente tá meio falando ao vento. Quando a gente direciona um pouco mais o nosso discurso, a nossa comunicação, a gente consegue conectar mais e gerar mais negócio. Isso é um princípio da imagem profissional. Então pense com carinho, né? A partir de o que você ouvir, do que você observar no seu dia a dia. Quem que é o paciente que vem aqui? Quem que é o paciente que se identifica? Quem que é o paciente que volta, que retorna? Quem que é o paciente que indica? Eu tô falando com esse cara. É com esse cara que eu quero falar? Mesmo? Então ótimo, deixa eu reforçar as coisas que são valorizadas por essa pessoa. Puxa, não, eu tô vendo que na verdade eu tô atraindo um público que não é necessariamente o que eu quero atrair. Sinal de alerta. O que a gente pode mudar naquela jornada para conversar mais com a pessoa com quem você quer falar? Perfeito, Paty. Paty, para quem quiser te encontrar, conta pra gente como é que faz para contratar essa sua consultoria maravilhosa. Bom, a minha consultoria é chamada Epanui Studio. Epanui tá com presença no Instagram e no LinkedIn. Epanui é EPANOUIR. Epanui Studio. Agora eu preciso saber como que veio esse Epanui. Epanui, vamos lá. Peraí, vamos só terminar aqui. Epanui é uma palavra do francês, na verdade, que significa florescer, desenvolver. Está muito ligado no francês ao uso para processos de desenvolvimento pessoal. E fala muito de algo que acontece por um processo e não algo que acontece assim rapidamente, bruscamente. Que é justamente o que eu gosto de ter como linha de trabalho. Então a gente faz um processo em que a gente esmiuça ali vários ângulos, vários aspectos da imagem, da personalidade, da identidade, de como a pessoa é percebida, de como ela quer ser percebida, e construímos um caminho não só para conscientização desses aspectos, mas também um caminho prático para como chegar lá no objetivo. Então, Epanui me pareceu uma palavra adequada. Amei. Só fiquei curiosa. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação eu aqui. Que agradeço. Por tantos conselhos. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Obrigada, Fê. A gente esteve aqui hoje com a Paty Bini. Encontra ela nas redes sociais. Eu sei que tem um monte de gente super curioso como fazer isso no seu consultório e como transformá-lo. Acho que vai valer super a pena entrar em contato com ela. Então entra lá no Epanui Studio, manda uma mensagem para a Paty, fala que encontrou ela aqui no nosso podcast, que ela vai fazer lá uma coisa super especial para você, eu tenho certeza, né, Paty? Certeza. Obrigada, Fê. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Encerramos aqui então o nosso episódio de hoje. Um beijo em todos vocês. Curta, comente, faz perguntas, sugere. Estamos aí. Um beijo.